Olá, gente, vamos aqui fazer questões do exame de ordem da OAB, essa questão aí do 29º exame de ordem da OAB, ela diz o seguinte: uma organização de direitos humanos afirma estar tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei propondo que o trabalhador tenha direito a férias, mas que seja possível que o empregador determine a não remuneração dessas férias. No mesmo projeto de lei, fica estipulado que nos feriados nacionais não haverá remuneração. Então, não só retire a remuneração das férias, mas também dos feriados, tá? A organização procura você, como advogado, advogada, para redigir um parecer quanto a um eventual controle de convencionalidade, caso esse projeto seja transformado em lei. Assim, com base no protocolo, olha, sempre preste atenção no comando da questão, tá? Ele quer saber, com base no protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, protocolo de São Salvador, assinale a opção que apresenta seu parecer sobre o fato apresentado. Olha, questão super interessante, a resposta a gente encontra lá no artigo 7º, a linha H do Protocolo de São Salvador, que foi internalizado em nosso ordenamento jurídico por meio do decreto 3321 de 99, tá? Olha, essa questão é interessante porque o controle de convencionalidade, ele vai ocorrer quando a gente utiliza como base de referência para a análise da legalidade ou ilegalidade de uma norma, uma convenção que o Brasil tenha ratificado a sua submissão. Então, esse controle de convencionalidade toma como base a análise não da Constituição Federal, mas da Convenção, do Pacto, do Tratado Internacional de Direitos Humanos que o Brasil tenha se submetido, tenha ratificado a sua adesão a ele. Tá? Então, no controle de convencionalidade, a gente vai fazer esse comparativo desses tratados e ver se a lei infraconstitucional ela é compatível ou incompatível. Lembrem-se que o STF entendeu que as convenções, os tratados, os pactos internacionais de direitos humanos que não foram aprovados com base no parágrafo 3º do artigo 5º da nossa Constituição Federal, esses documentos, assim como o protocolo facultativo de São Salvador, têm status jurídico de norma infraconstitucional, de norma supralegal, tem status jurídico de norma supralegal, tá? O que é que significa isso? Esse tratado, essa convenção de direitos humanos, que não passou pelo processo legislativo estipulado no parágrafo 3º do artigo 5º, esse tratado ele vai ter status de norma supralegal, ou seja, abaixo da Constituição, mas acima das leis infraconstitucionais. É o status dado aí, então, o protocolo de São Salvador. Se passar pelo processo legislativo do parágrafo 3º do artigo 5º, ele vai ter status equivalente a uma emenda à Constituição, né? Porque é isso que estabelece o parágrafo 3º do artigo 5º da nossa Constituição Federal, tá? Exemplo disso, a Convenção da Pessoa com Deficiência e o seu protocolo facultativo, bem como ali o Tratado de Marrakech. Esses documentos internacionais têm status equivalente à emenda à Constituição, tá? Então, ó, qual é a solução aqui? Veja, esse projeto de lei, ele é inconvencional, ou seja, ele fere a convenção ratificada aí pelo Brasil, né? O protocolo facultativo aí de São Salvador, ratificado pelo Brasil. Bem como essa lei, ela é inconstitucional, porque também fere o artigo 7º da nossa Constituição Federal, lá no inciso 17, tá? Então, férias remunerada é um direito previsto em nossa Constituição Federal, bem como no Protocolo Facultativo de São Salvador, bem como também na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Então vamos aí para as alternativas. Letra A. O Brasil, embora tenha ratificado a Convenção Americana de Direitos Humanos, não é signatário do protocolo adicional à Convenção Americana sobre os Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, Protocolo de São Salvador. Falso. O Brasil ratificou, sim. Isso passou pelo processo de incorporação e foi promulgado ali pelo decreto
Presidencial 3321 de 99, né? Então, falso. Então, quando a gente coloca aqui um não, a gente corta aqui esse não é. Portanto, independentemente do que dispõe esse protocolo, ele não configura uma base jurídica que permita fazer controle de convencionalidade. Falso, ele configura sim essa base jurídica para viabilizar esse controle de convencionalidade, tá? Então, tanto um protocolo, quanto um tratado, quanto a convenção, quanto um pacto, podem ser objeto, são base jurídica para se fazer o controle de convencionalidade, tá? Se eles forem aí dessa matéria de direitos humanos. Letra B. Tanto o direito a férias remuneradas quanto o direito à remuneração nos feriados nacionais estão presentes no Protocolo de São Salvador, considerando que o Brasil é signatário desse protocolo. Caso o projeto de lei venha a ser convertido em lei pelo Congresso Nacional, é possível submetê-lo ao controle de convencionalidade com base no Protocolo de São Salvador. Perfeito, é o que a gente marca, a letra que a gente marca com base no artigo 7º, a linha H do Protocolo de São Salvador, bem como está ali previsto, como a gente falou, né, na nossa Constituição Federal. A prova não perguntou aí sobre o controle de constitucionalidade, mas a gente já agrega esse conhecimento de que esse é um direito constitucional previsto ali no artigo 7º, inciso 17. Letra B, a letra que a gente marca. Letra C, a despeito de férias remuneradas e a remuneração dos feriados nacionais estarem previstos no Protocolo de São Salvador, não é possível fazer o controle de convencionalidade, caso o projeto de lei seja aprovado, porque se trata apenas de um protocolo e, como tal, não possui força de convenção, como é o caso da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Isso é falso, o protocolo sim possui força de convenção, tá? O protocolo, os protocolos facultativos nada mais são do que um tratado, né, que tem um texto específico, que aborda um tema específico, normalmente polêmico, tá? Então, esses protocolos facultativos normalmente abordam temas polêmicos que não davam para ser inseridos no documento principal, porque senão isso poderia não ter uma grande adesão dos países membros e gerando uma baixa ratificação do tratado principal, o que poderia trazer aí um prejuízo à proteção de direitos básicos, à proteção à dignidade humana. Tá? Então, esses temas polêmicos, como, por exemplo, essa questão dos direitos econômicos sociais, como, por exemplo, a pena de morte, como, por exemplo, a possibilidade de um comitê de tratado receber uma petição individual, esses são temas classificados dentro das negociações internacionais como temas polêmicos. Então, normalmente, esses temas vêm em protocolos facultativos. Esses protocolos facultativos têm, sim, status igual à convenção. Tem, sim, então, a possibilidade de ser objeto de controle de convencionalidade, tá? Então, falso aí a letra C. Se o projeto de lei for aprovado, não será possível submetê-lo a um controle de convencionalidade com base no Protocolo de São Salvador, porque os direitos em questão não estão previstos no referido protocolo. Falso, estão previstos sim, como a gente comentou aqui no artigo 7º, que sequer trata de condições justas, equitativas e satisfatórias do trabalho. Falso, trata sim dessas condições justas, equitativas e satisfatórias de trabalho. Então, falso aí essa letra D. As justificativas estão aí nesses comentários que a gente traz, tá? Vamos aí, então, para a próxima questão. 28º exame de ordem da OAB. Você foi procurada como advogada por um pequeno grupo de estudantes negros que cursam o 3º ano do ensino médio em uma escola particular. Os estudantes relatam que se sentem violados na sua cultura, porque os programas das disciplinas pertinentes não tratam de temas ligados à história da África e da população negra no Brasil. Indagam a você, como advogado, advogada, se a escola não teria a obrigação de fazê-lo. Nesse caso, com base, olha, ele pergunta, com base no Estatuto da Igualdade Racial, tá? Assinale a opção que apresenta a resposta correta a ser dada aos alunos. Esse estatuto, instituído pela Lei 12.288 de 2010. A resposta a gente vai encontrar lá no artigo 11 da Lei 12.288 de 2010. Então, vê aí a letra A. Ele diz:
O estudo de temas ligados à história da população negra na África e no Brasil e da cultura afro-brasileira é importante no sentido ético, mas não há obrigação legal das escolas nesse sentido. Isso é falso. O artigo 11 diz que é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil, tá? E o parágrafo 1º vai dizer que esses conteúdos deverão ser ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. O parágrafo 2º, por sua vez, vai dizer que o órgão competente do Poder Executivo deve fomentar aí a formação inicial e continuada de professores e a elaboração de materiais didáticos específicos. E o parágrafo 3º, por sua vez, vai dizer que nas datas comemorativas de caráter cívico, os órgãos responsáveis pela educação devem incentivar aí a participação de intelectuais e representantes de movimento negro para debater com os estudantes sobre esses temas, tá? Então, letra A, falso. Letra B, as escolas públicas devem promover o estudo da história da África e da história da população negra no Brasil, mas este dever não se estende aos estabelecimentos privados de ensino. Falso. Isso é obrigatório tanto para o estabelecimento público quanto privado. Isso é o caput do artigo 11 da Lei 12.288 que assim impõe, tá? Então, falso. Letra C, a adoção de conteúdos referentes à cultura afro-brasileira, bem como aqueles referentes à história da população negra no Brasil, depende de determinação dos conselhos de educação, seja o Conselho Nacional, sejam os respectivos conselhos estaduais. Olha, essa letra C está falsa, porque isso não depende da determinação dos conselhos, porque a previsão vem na lei. A lei já está determinando isso, tá? Então, falso. Letra D, as escolas de ensino fundamental e médio devem promover o estudo da história da África e da população negra no Brasil, bem como da cultura afro-brasileira, o que deve ocorrer no âmbito de todo o currículo escolar. Corretíssimo, é a letra que a gente marca com base no artigo 11, parágrafo 2º e 1º, parágrafo 1º, na verdade, ali da Lei 12.288 de 2010, tá? Estão aí as fundamentações. Vamos aí para a próxima questão. 28º exame de ordem da OAB, ele diz assim, ó, o padrasto de Ana Maria rotineiramente abre sua correspondência física e entra em sua conta de e-mail sem autorização, que a jovem sem autorização, ainda que a jovem seja maior de idade. Então, a jovem maior de idade e o seu padrasto fica ali, né, futricando, né, fica ali bisbilhotando o e-mail da jovem, né? Cansada dessa ingerência arbitrária e sem o amparo de sua própria mãe, a jovem busca apoio na Organização de Direitos Humanos em que você atua, com base no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Olha, então ele quer saber aí, ó, com base no Pacto Internacional que o Brasil ratificou em 1992, tá? Assinale a opção que indica o estabelecimento correto que você, como advogado, prestou a Ana Maria. Olha, é lógico que esse tipo de ingerência arbitrária e ilegal não é permitido na vida privada. Isso está lá previsto no artigo 17, expressamente, tá, do Pacto Internacional. Esse pacto foi internalizado em 92, esse pacto que é de 1966, do âmbito da ONU, e que aborda a proteção de direitos civis e políticos. Tá? Então, o padrasto não poderia fazer isso, nem com base no pacto, nem com base aí na nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, que garante aí esse direito à inviolabilidade das correspondências, tá? E isso vale também para os e-mails, WhatsApp e qualquer outro documento privado, porque isso é a proteção à intimidade da pessoa, tudo bem? Então, vamos ver aí, ó, letra A. O pacto prevê a prevalência de poder familiar nas relações familiares e como a conduta do padrasto tem a concordância da mãe de Ana Maria, ainda que seja inconveniente, essa conduta não pode ser considerada uma violação de direitos humanos. Olha, o exercício do poder familiar, ele se extingue aos 18 anos. A gente estuda isso lá no ECA, estuda isso lá no nosso Código Civil. Então, a partir dos 18 anos de idade, não existe mais o poder familiar, tá? Então,
Tá falso essa questão, e também tá falso porque o pacto ele diz que ninguém pode ser privado dessa sua intimidade, tá? E ninguém pode ser violado, tá? Ninguém significa tanto adultos até quanto crianças e adolescentes, tá? Quando ele fala ninguém, ele está abarcando todo mundo, tá? E aqui a questão diz expressamente que a jovem é maior de idade, então não existe mais o poder familiar da mãe, nem muito menos aí do padrasto, tá? Que não é, esse responsável legal por ela, tá? Já que ela tem a maioridade civil. Então, a letra B, o pacto assegura o direito à privacidade nas relações em geral, mas não nas relações especificamente familiares. Admite, mas nas relações especificamente familiares, admite ingerências arbitrárias se forem voltadas para a proteção e o cuidado. Falso, tá? Então, o pacto ele vai não admitir essa ingerência arbitrária ou ilegal na vida privada, na família, no domicílio ou na correspondência, nem de ofensa ilegal à honra e à reputação. E vai dispor também que toda pessoa tem o direito à proteção da lei contra essa ingerência ou ofensa, tá? E lembrando aqui que a jovem é maior de idade, tá? Então, falso a letra B. Letra C. O pacto dispõe que ninguém poderá ser objeto de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência. Perfeito, é a letra que a gente marca, tá? Então, é a letra C que a gente marca. Só a letra B, só cortar aqui, ó, ele não admite ingerências, tá? Então, letra C é a que a gente marca, letra D. O pacto é omisso em relação à prática de ingerências arbitrárias na vida privada e na família. É omisso? Não, falso. Ele é expresso, proibindo, tá? Tratando apenas de proteção da privacidade da vida pública em face da conduta do Estado. Então, falso. Ele protege o indivíduo tanto no ambiente particular, privado, quanto na esfera pública, tá? Então, estão aqui as fundamentações. Vamos aqui então para a próxima questão, 27º exame de ordem da OAB. Diz assim: Maria e João, pais de uma criança deficiente, que utiliza cadeira de rodas, o casal de classe média optou por matricular o filho em uma escola particular. No ato da matrícula, foi-lhes informado pela administração da escola que teriam de pagar um valor adicional. Olha lá, então vamos destacar esse ponto aqui. Ó. Então, Maria e João têm aí um filho com deficiência, usuário de cadeira de rodas, e a escola diz aí que eles precisam pagar um valor adicional, uma vez que haveria um trabalho extraordinário por parte da escola para garantir o acesso dessa criança com deficiência em igualdade de condições a jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar. Insatisfeitos com essa informação, Maria e João decidiram consultar você, como advogado, advogada, para saber se tal cobrança seria legalmente aceitável e se não haveria alguma proteção específica para pessoas com deficiência contra esse tipo de cobrança. Diante disso, assinale a opção que apresenta a resposta correta a ser dada ao casal. Então vamos aí para a letra A. A cobrança é aceitável e justificada, mesmo que desagrade ao casal, porque, de fato, a criança cadeirante precisará de atenção especial e ajuda para sua mobilidade. Nada na legislação pátria impede tal cobrança. A solução seria a matrícula da criança em uma escola pública. E aí, gente, certo ou errado? Ó, falso. Olha, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, no seu parágrafo 1º do artigo 28 e também no inciso 15 do artigo 28, ele vai dispor que tanto as escolas públicas quanto as escolas particulares, elas são obrigadas a ofertar esse atendimento especial para as crianças com deficiência, tá? No âmbito escolar, beleza? Esse é o primeiro ponto. Tanto escola pública quanto escola particular.
Além disso, o parágrafo 1º do artigo 28, ele vai proibir, ele vai vedar que haja a cobrança adicional, tanto na matrícula, quanto na anuidade, quanto na mensalidade. Não pode haver cobrança de valor adicional de nenhuma taxa pela escola particular. Ela deve atender sem promover nenhum tipo de discriminação contra essa criança usuária de cadeira de rodas. Esse é o entendimento do artigo 28, parágrafo 1º, e também no inciso 15 do artigo 28 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2016, e o STF declarou a constitucionalidade desse parágrafo 1º do artigo 28 do Estatuto, tá? Então, vamos aqui para a letra B. Então, letra A está falsa, tem lei que aborda sobre isso, e o STF declarou a constitucionalidade da lei, tá? Então, a criança deve continuar na escola particular e essa escola não pode cobrar a mais, tá? Não havendo essa ideia de que ela deveria ir para a escola pública. Isso se aplica tanto à escola pública quanto à escola particular, à acessibilidade e à inclusão da criança com deficiência. Letra B. A cobrança do valor adicional na matrícula é moralmente reprovável. É moralmente reprovável, sim, pois expressa um tipo de preconceito. Beleza. Contudo, do ponto de vista estritamente legal, o caso se situa no campo da liberdade contratual das partes, não havendo vedação legal a tal cobrança. Falso. Há vedação legal aqui, conforme a gente comentou. Letra C. A Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, admite esse tipo de cobrança, uma vez que reconhece o trabalho adicional a ser feito nas escolas. Contudo, prevê que as famílias hipossuficientes sejam isentadas dessa cobrança, sendo devido à escola uma compensação tributária. Não, falso, não há essa previsão, pelo contrário, como a gente comentou aqui, não admite, a lei não admite esse tipo de cobrança nem na mensalidade, nem na anuidade, nem na matrícula, tá? Ou qualquer tipo de taxa adicional. Letra D, a escola particular deve adotar as medidas inclusivas previstas na lei, tais como garantir o acesso da criança com deficiência em igualdade de condições a jogos e atividades recreativas, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza sem suas anuidades. Em suas anuidades, no cumprimento dessas medidas. Perfeito. Então, é a letra que a gente marca, é vedada essa cobrança de valor adicional de qualquer natureza na anuidade, tá? No cumprimento dessas medidas. Então, estão aqui as fundamentações que a gente comentou. Vamos aqui para a próxima questão. 26º exame de ordem da OAB. Um jovem congolês, em função de perseguição sofrida, deixa eu botar aqui para baixo, isso. Em função de perseguição sofrida no país de origem, obteve, há cerca de 3 anos, reconhecimento de sua condição de refugiado no Brasil. Sua mãe, triste pela distância, ela triste, qualquer mãe fica triste, né? Decide vir ao Brasil para, com ele, viver. Porém, não se enquadra na condição de refugiada. Com base na lei brasileira que implementou o Estatuto de Refugiados, cabe a você, como advogado, que atua na área dos direitos humanos, orientar a família. Assinale a opção que apresenta a orientação correta para o caso. Olha, a gente vai utilizar aí o artigo 2º da Lei 9474/97, tá? Esse artigo 2º, ele vai dispor que tanto os ascendentes quanto os descendentes e o cônjuge vão ser considerados refugiados também por extensão. Então, há essa figura de refugiado por extensão para os ascendentes, descendentes e para o cônjuge, tá? Então, avô, avó, mãe, né, pai e os filhos, bem como o cônjuge, vão ser considerados refugiados por extensão, tá? E aí, esse dispositivo também vai dizer que vão precisar comprovar a condição de dependente os demais familiares. Então, aí um primo, um sobrinho, né? Então, eles vão precisar comprovar que tem ali uma dependência econômica.
pai, mãe, avós, filho, filha, né, cônjuge, não vão precisar comprovar aí essa dependência econômica. Isso é somente para os demais familiares, né, os colaterais. Tudo bem? Beleza? Então, vamos aqui para as alternativas. Letra A. As medidas e os direitos previstos na legislação brasileira sobre refugiados se aplicam somente àqueles que tiverem sido reconhecidos nessa condição. Por isso, a mãe deve entrar com pedido de refúgio e comprovar que também se enquadra na condição. Falso. Isso é extensível a ela, segundo a Lei 9474/97, no seu artigo 2º. Então, falso. Letra B. Apesar de a mãe não ser refugiada, os efeitos da condição de refugiada de seu filho são extensivos a ela. Por isso, ela pode obter autorização para residência no Brasil. Corretíssimo. É a letra que a gente marca, tá? Letra C. A lei brasileira que trata de refúgio prevê a possibilidade de que pai e mãe tenham direito à residência caso o filho ou a filha venham a ser considerados refugiados. Mas a previsão condiciona esse direito a uma avaliação a ser feita pelo representante do governo brasileiro. Falso. Não há esse condicionamento, não há essa avaliação. Se esse indivíduo que aqui chegou primeiramente já conseguiu o status de refugiado, ascendente, descendente e o cônjuge serão considerados refugiados por extensão, tá bom? Os demais deverão comprovar essa sua dependência econômica para, então, serem também considerados refugiados por extensão. Letra D. Para que a mãe possa viver no Brasil com seu filho ou sua filha, ela deverá comprovar que é economicamente dependente. Falso. A mãe, o pai, o avô, a avó, filho, netos, né, ou a mulher, ou o marido, né, não precisam comprovar que é economicamente dependente, pois é nesse caso que ascendentes podem gozar dos efeitos da condição de refugiado reconhecido a um filho ou a uma filha. Falso, tá? Então, estão aqui as fundamentações, tá? Vamos para a próxima questão. Olha, no estado em que você reside há cerca de 15 anos, 5 homens foram assassinados por tiros disparados por pessoas encapuzadas. Houve uma alteração da cena do crime, sugerindo a mesma forma de atuação de outros assassinatos, que vinham sendo praticados por um grupo de extermínio que contaria com a participação de policiais. Na época, a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar os fatos, mas concluiu pela ausência de elementos suficientes de autoria, encaminhando os autos ao Ministério Público, que pediu o arquivamento do caso. A Justiça acolheu o pedido e alegou não haver informações sobre autoria, motivação ou envolvimento de policiais. Segundo a opinião de especialistas, a apuração policial do caso foi prematuramente interrompida. A Polícia Civil teria deixado de realizar diligências imprescindíveis à elucidação da autoria do episódio. Manter o arquivamento do inquérito sem a investigação adequada significaria ratificar a atuação institucionalmente violenta de agentes de segurança pública e, consequentemente, referendar grave violação de direitos humanos. Para a hipótese narrada, como advogado de uma instituição de direitos humanos, assinale a opção processual prevista pela Constituição da República. Olha, a resposta vamos encontrar no artigo 109, inciso 5º-A, parágrafo 5º da nossa Constituição Federal. É o que a gente chama do Instituto do IDC, o Incidente de Deslocamento de Competência. Também é conhecido como a federalização dos graves crimes contra os direitos humanos, tá? Olha, nesse caso, pode haver aí o deslocamento da competência do sistema de justiça estadual indo para o sistema de justiça federal, para evitar uma impunidade. Quem é que pode fazer isso? Somente o PGR, o Procurador-Geral da República, é quem pode suscitar o IDC lá no STJ, quem
vai processar e julgar esse IDC, tá? E isso pode ser feito a qualquer momento do inquérito ou do processo. As condições para que haja esse deslocamento de competência é somente quando houver uma grave violação de direitos humanos, que o Brasil tenha ratificado a submissão a tratados e convenções internacionais de direitos humanos, e que o Brasil tenha se comprometido a cumprir essas obrigações internacionais, não gerando aí um risco de responsabilização internacional, e bem como deve estar presente ali uma falha ou uma omissão do Estado brasileiro, né, diante dessa grave violação de direitos humanos, tendo aí uma grande chance de uma impunidade. Então, estando presente todos esses requisitos, que são requisitos formais e materiais, há então a possibilidade do deslocamento de competência do sistema de justiça estadual indo para o sistema de justiça federal, ou seja, sai do âmbito da Polícia Civil, vai para a Polícia Federal, sai do Poder Judiciário Estadual, vai para o Poder Judiciário Federal, para a Justiça Federal, sai ali do Ministério Público Estadual e vai para o Ministério Público Federal. Se federaliza tudo, beleza? Vamos então aí para a questão. Letra A. O MPF deve ingressar com ação diretamente no STF para assegurar o direito de acesso à justiça. Olha, não é o MPF, é o representante máximo do MPF, né? O Procurador-Geral da República. O PGR é quem vai provocar quem? Ao STJ. 2 erros, então, essa questão. Letra B. O advogado deve... Então, deixa eu cortar aqui para ficar bem bonitinho, né? Então, MPF não é o PGR, né? E não é STF, é STJ. O advogado deve apresentar pedido de avocatória no STJ. Não é o advogado, é somente o PGR, a fim de que se garanta a continuidade das investigações. Falso. Letra C. O Procurador-Geral da República deve suscitar perante o STJ o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Perfeito. Artigo 109, inciso 5º-A, parágrafo 5º da nossa Constituição Federal, tá? Isso foi instituído pela Emenda Constitucional 45 de 2004, também chamada de Federalização dos Graves Crimes contra os Direitos Humanos. Letra D. O advogado deve ajuizar a ação competente junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Falso. E vale lembrar que o indivíduo, uma pessoa, não pode levar um caso diretamente para a Corte Interamericana. Só quem pode levar um caso para a Corte Interamericana é ou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ou então um Estado que aceitou voluntariamente a submissão à jurisdição da Corte, levando o caso para outro Estado, contra outro Estado que também aceitou a submissão à jurisdição da Corte. Então, só um Estado que aceitou a submissão à jurisdição da Corte, ou então a Comissão Interamericana, é quem pode provocar um processo no âmbito da Corte Interamericana. Um indivíduo jamais pode provocar, ok? Beleza. Então, aqui a fundamentação